noite! E hoje o Destrava vai falar de quê? Vai destravar nossa comunicação. Esse talento tão necessário para que a gente se relacione da melhor forma. E o Destrava é isso, nada mais do que um processo, um programa, para a gente ser a melhor versão da gente mesmo. E no quinto nível, que está aqui na nossa garganta, que pega a nossa tireoide, uma parte da traqueia, uma parte do esôfago, sim, ó, a ATM, a articulação temporomandibular, nossa mandíbula, dente, gengiva, língua, toda essa área está relacionada com o quinto nível, cordas vocais. Então, se eu estou falando disso, vocês já pensaram, eu vou falar de duas polaridades. Numa polaridade é aquela pessoa que não consegue falar. Na hora dela se comunicar, na hora que ela colocar uma coisa importante, ela perde a voz, ela não consegue, ela se inibe, ela não exprime a sua própria opinião. É aquela pessoa que não se coloca. Percebam que a principal qualidade dessa área é eu expressar a verdade do meu coração. Eu comunicar de um jeito amoroso, caloroso, gentil a verdade. Então essa área também está relacionada com a comunicação da verdade. Se eu estou falando disso, eu estou falando de uma outra coisa também, daquelas pessoas mimizentas, cheias de historinhas, que não falam a verdade de jeito nenhum. Também está aqui, ó. E a gente aprende isso muito cedo. Então vamos lá, como que a gente começaria a olhar para isso? Primeiro, aquelas pessoas que têm dificuldade mesmo. Crianças pequenas, por exemplo, que começam a trocar as letras e elas não conseguem corrigir, os disléxicos, as que têm mais dificuldade de comunicar, de falar, trocam letras até muito tarde. Ó, Trumpet Vine é a essência que vai nos ajudar. Aquela pessoa que na hora de falar ou de falar em público, paralisa. Trumpet Vine vai nos ajudar. E ela tem uma forma de trombetinha mesmo, para ajudar nessa comunicação, nessa aprendizagem. O bush australiano tem uma outra essência que ajuda ainda mais nisso, chama Bush Fuchsia. E o que ela faz? Ela não só ajuda, como ela facilita em todos os processos de aprendizagem, porque ela aumenta a comunicação do hemisfério direito e esquerdo. Então percebam, Bush Fuchsia vai um pouquinho mais além, porque ela ajuda, eu não sei se vocês já ouviram falar, aí mães, se vocês têm filhos com um diagnóstico, aspas, de descalculia, que é aquela dificuldade mesmo de fazer cálculo com pensamento lógico, ou que é mais comumente da gente ver quem troca direita e esquerda o tempo inteiro, que não sabe direito o que é frente e o que é costas. Bush Fuchsia facilita essa integração entre os hemisférios cerebrais e essa criança vai ser muito ajudada nisso. Eu estou falando dos que apresentam algumas questões nesse lado, mas na dificuldade de se colocar com clareza. Mas vocês já viram que tem gente que tem um pensamento todo tão acelerado que elas atropelam as palavras? Que a gente fala que ela tem uma dissociação de ideia-fala, ou ela não consegue expressar com clareza o que está pensando, ela não consegue dizer que é essa coisa, depois vem a outra, e depois vem a outra, ao contrário, ela vai se atropelando e falando de um jeito. Ou então, elas falam um monte de coisas, mas não são capazes de falar o que realmente faz sentido. Ou pessoas que falam o tempo inteiro, mas abobrinha, loquazes, mas uma coisa meio vazia, sem sentido, porque elas não conseguem expressar o âmago do que elas querem. Cosmos. Cosmos vai ser um presente para essas pessoas. E aí, olha só, oradores, palestrantes, professores, experimentem Cosmos.
Quando vocês usarem Cosmos, vocês vão ver como o pensamento fica claro, como a expressão fica fluida. E vocês vão conseguir falar exatamente do que vocês estão querendo. Mas tem um outro tipo, sabe? Sabe aquelas pessoas que de fato não falam a verdade? São dissimuladas. Tem gente que é dissimulado, engana, não fala a verdade, mentirosas. Mentirosas. Não tem pessoas que são mentirosas crônicas, são incapazes de ver a verdade em si, que falta a elas princípios, às vezes éticos ou de moralidades. É claro, tem gente que é assim. De uma forma genérica, os maus políticos são assim. Eles contam histórias ou eles contam mentiras, mas às vezes a gente precisa de uma essência chamada Molen, que todo mundo chama de Mulém, mas é Molen. O que essa essência faz? Ela faz você se alinhar com princípios da ética, da verdade, aspas, universal. Não é a sua verdade, a historinha que você conta, que você até passa a acreditar nela de tanto que você repete. Gente, falar essas coisas, contar historinhas, contar coisas, ou a pessoa não consegue mais discernir qual é a verdade dela, o que ela quer de fato expressar. E ela conta histórias para si mesma. Molen é a grande essência que vai ajudar. Ajuda também as crianças quando estão um pouco maiores, ou os adolescentes, quando eles começam a contar histórias para a gente, nós que somos mães ou pais, quando eles começam a contar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, e eles esquecem do que eles de fato deveriam fazer. Molen resgata a verdade, resgata princípios, resgata valores, resgata a ética. Mas qual? A verdade do seu coração. Porque é isso que a gente veio expressar aqui. Então, prestem atenção que a gente está falando de gradações. Mas tem gente que é o contrário, gente. Não tem gente que está na outra polaridade da fala crítica, que destrói, mordaz, destrutiva, hostil, que olha só para o lado vazio do copo, que é incapaz de fazer uma crítica construtiva. Ou ela fala que é uma crítica construtiva, mas ela destrói o outro na fala. Essa é a essência do Snapdragon. Snapdragon, não esqueçam isso. Por quê? Porque são as pessoas que são incapazes de falar uma verdade, mesmo que elas estejam com a razão, veja bem, mas elas perdem a razão na hora de se comunicar. Por quê? Porque elas destroem e elas têm essa fala hostil, rígida, peremptória, autoritária, destrutiva, que o outro, ao invés de se sentir estimulado, ele, ao contrário, ele sai arrasado. E é quem escuta isso ou sente isso nesse lugar, não vai esquecer. Não vai esquecer. Ele vai lembrar da cena e do como isso o atingiu. Então percebam que esse aspecto é fundamental nos dias de hoje. Vocês já repararam quantas pessoas à volta de vocês estão com problemas de tireoide? Não importa se hiper ou hipotireoidismo. Vocês já repararam a quantidade de pessoas que têm problemas de tireoide? E eu estou falando disso. Eu expresso a verdade do meu coração, eu consigo me fazer entender com clareza, eu comunico o que eu quero no tempo adequado, na forma adequada, no momento e no local adequado.
quando eu estou falando de patologias dessa área, eu estou falando dessas coisas que podem aparecer na nossa vida em maior ou menor escala. Veja, eu dou aula, muitos de vocês sabem disso. Cosmos, quando você está escrevendo um trabalho, quando você vai dar uma aula, quando você vai fazer uma palestra para muitas pessoas, fica tudo claro na sua cabeça. Você consegue falar para cada um que está lá. E eu vou falar agora da polaridade oposta. Daquela pessoa que é super dona da verdade e que ela é tão assertiva, tão direta, que ela não pensa, não respeita e não pondera o efeito das suas palavras naquela reunião de grupo. Olha que louco! E aí tem uma planta, e agora a gente vai falar da essência floral dessa planta, que é milenar, que chama calêndula. É essa mesmo. Na fitoterapia, que é usada para cicatrização, que é usada em pomadas, que é usada para reepitelizar, o que ela faz na fala? Ela traz uma fala amorosa, calorosa, gentil, capaz de ver o lugar do outro nessa comunicação. Então, calêndula trabalha a comunicação de mão dupla. Eu falo, eu escuto e eu modalizo a minha voz ou o conteúdo do que eu vou falar de acordo com o ambiente que eu estou para fazer uma comunicação que constrói.